você que acessou o meu canal. Hoje nós vamos meditar, fazer uma meditação para esse primeiro domingo da quaresma do ano B, 21 de fevereiro de 2021. Eu recebi essa meditação de uma grande amiga e vou partilhar com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido o Espírito Santo para se fazer presente aqui no meio de nós. Ele foi aquele que esteve com Jesus, levou Jesus ao deserto. E nós que já adentramos nesse deserto com o Senhor, vamos passar por provas, mas vamos precisar do Espírito, de clamar a cada momento que o Espírito Santo venha nos iluminar. A vida às vezes nos coloca diante de situações inesperadas, não procuradas, mas inevitáveis, que muitas vezes não dependem de nós e que providencialmente, porém dolorosamente, nos permite olhar para dentro de nós mesmos. É como se acidentalmente nos pegássemos passando na frente de uma vitrine ou de um espelho que nos dá uma imagem de nós mesmos, que não estávamos prestando atenção. Tomados pelo comum, não percebemos mais para onde estamos indo. A desgraça, o acidente, o inesperado interrompe aquele tempo comum e nos deixa entrar no que chamaríamos metaforicamente de quaresma. Talvez precisamos nesta quaresma, nesta perspectiva, a passagem do Evangelho que abre este caminho de quaresma nos apresenta uma situação inesperada. Jesus é empurrado para o deserto. Esse verbo ekbalo indica realmente um movimento violento, quase uma contrição, um ser lançado com força em algum lugar. Portanto, é claro que Jesus acolhe um movimento interior, um movimento, moção, diria Santo Inácio de Loyola, que o empurra para o deserto. Isso já nos diz que precisamos aprender a estar onde eu não queria. Esses são os movimentos misteriosos do Espírito. O deserto. Você pode perguntar hoje, o que é o deserto? O deserto é um lugar fortemente simbólico na linguagem bíblica, não só como imagem, mas também como um momento fundamental na vida do povo de Israel. O deserto é certamente um lugar onde faltam os pontos de referência. O deserto representa a solidão. É o lugar onde nossos medos emergem, o lugar onde não podemos evitar de nos confrontar. Nesse sentido, o deserto é sempre uma imagem daquela situação de nossa vida para a qual somos obrigados a olhar para dentro de nós, para Israel. Porém, o deserto para Israel, deixa eu ver onde foi que eu fiquei aqui, né? É o lugar onde, porém, o deserto também lembra a sua história, lembra a nossa história. É no deserto que se realiza a longa jornada que vai da escravidão do Egito à terra da promessa. No deserto, Israel experimenta profundamente seu pecado e infidelidade, mas é também no deserto que se dá conta de que Deus é a sua única força. É ao longo do caminho do deserto que Israel recebe as tábuas da lei, o fundamento da aliança. E isso nos leva a compreender que muitas vezes situações que só parecem desesperadoras e assustadoras podem constituir um lugar para a construção de uma relação profunda com Deus e um tempo de purificação de nossa interioridade. É verdade, irmãos. É aí no deserto onde nós buscamos mais a Deus, nos encontramos conosco mesmos, né? Provavelmente, aludida aos 40 anos da jornada de Israel no deserto, o texto de Marcos afirma que Jesus permanece no deserto 40 dias. 40 é um número que indica uma vida, porque a gente pode ver que aos 40 anos, um homem, né, viveu de fato tudo o que pode viver. É o tempo da plenitude. Jesus permanece 40 dias no deserto como se quisesse dizer que a experiência da prova pertence a toda a vida. É toda a nossa vida que passa por um momento de deserto.
você pode pensar, a nossa vida vai ser sempre um deserto, nós vamos sempre ter que passar pelo deserto. Também para Jesus é um passo necessário antes de iniciar seu ministério. Você tem que olhar para dentro, nós temos que olhar para dentro. Confrontar suas próprias motivações. Para Jesus, trata-se de assumir conscientemente a missão de dar a vida pelos homens. Por quê? Por que é que Jesus quis dar a vida? O que o move? Na verdade, sabemos bem que havia muitas expectativas sobre a figura do Messias. Algumas delas falavam de violência, glória, sucesso. Que tipo de Messias Jesus deseja ser? É uma questão que ele não pode evitar. E é exatamente sobre essas possibilidades que a tentação se alcançará. A versão de Mateus e Lucas dessa experiência do deserto explicita o diálogo entre Jesus e o demônio. Trata-se de escolher entre o caminho do poder e do privilégio e do sofrimento e da cruz. Quando nos encontramos sozinhos no deserto da vida, quando nos encontramos passando por essa situação inesperada e muitas vezes cansativa, tudo dentro de nós emerge. Em particular, esses lados sombrios começam a falar, justamente aqueles lados que geralmente conseguimos deixar calados. Será que vale a pena não escutar os nossos lados sombrios? Você vê mais daquelas sombras que fingia não ver? O deserto da vida nos obriga a lidar com tudo isso. Nós não podemos fugir para sempre. E o relato de Marcos descreve o resultado final da luta de Jesus com tudo que tenta assustá-lo. Jesus estava com os animais selvagens, citados também na primeira leitura de hoje. Podemos pensar em tudo que grita dentro de nós e nos assusta, nossas feras interiores. É nossa humanidade. Jesus não renuncia à sua humanidade. Não a despreza e não a mata, mas sabe permanecer com ela. O deserto, irmãos, é um tempo em que somos chamados a aprender a dialogar com as feras. Quais são as feras que você tem dentro? É preciso dialogar, conhecer. Jesus tem de enfrentar a ameaça das feras. Ele também experimenta a presença dos anjos. Os anjos vão ficar com Jesus, que o servem. Na verdade, temos certeza que o Pai, que é Deus, nunca nos deixa sozinhos na luta. E hoje eu coloco essas perguntas para você, que o Padre Wagner colocou. Como você vive os momentos de deserto, de prova, de solidão? Vai respondendo hoje no teu caderninho de oração. Como é que eu tenho vivido os momentos de deserto? Como você pode cuidar de si mesmo nesse período da quaresma? Então, meu irmão, coragem. Uma santa quaresma para você. Nesse primeiro domingo, eu desejo para você essa palavra. Coragem. Shalom.